Jogo muito complicado, onde o Botafogo mostrou força para vencer a boa equipe do Mirassol. Aqui você acompanha todos os detalhes do porquê que essa vitória aconteceu. Botafogo 3, Mirassol 2, um jogo difícil, um jogo complicado contra um bom adversário. O Botafogo está esperando o técnico Franklin Carvalho. Eu tô com o William Borges, que vai trazer a análise dessa partida pra gente, mostrar o que dá para tirar de positivo, enquanto o Botafogo aguarda a chegada do treinador. Perfeito, uma boa vitória, uma vitória que era necessária mediante os últimos resultados, uma derrota muito feia contra o Atlético. Antes da gente começar, inclusive, adiantar que você já fez uma análise sobre o novo treinador. Como que é o nome dele? Exatamente, Franklin Carvalho. E vai ter aqui no canal. Não sei qual que é a ordem certa dos vídeos aqui, mas pra galera acompanhar como é o estilo, muito baseado também na época do Arthur Jorge, né? Exato. Então a gente vai fazer uma análise. Mas falando sobre o Rodrigo Belão, sobre essa partida de Botafogo e Mirassol, ele muda bastante a equipe do que foi o jogo contra o Atlético, utiliza jogadores até mais de marcação no meio de campo, porque o Mirassol é um time extremamente chato, de muita pressão, de muita utilização do lado do campo, e acho que o Botafogo fez uma partida bem estratégica, principalmente na marcação, tá? Tomou 2 gols, é verdade, mas gols mais em sentido de bola parada, um rebote de escanteio, o outro de escanteio também, talvez se ligar nisso, né, pontos a melhorar, mas acho que dentro do que foi possível fez uma boa marcação e também foi muito eficiente, principalmente no contra-ataque. O Botafogo estava precisando dar uma resposta, né? Precisando vencer depois dessa derrota para o Atlético. Antes de aprofundar na análise, pedir para você, torcedor do Fogão, deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante para a gente continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. E você virando um membro do nosso canal, você concorre a uma camisa oficial do Clube do Seu Coração em toda virada de mês. Você pode ganhar uma camisa do Botafogo se for sorteado aqui no dia 6 de abril, tá? Próxima segunda-feira, depois da Páscoa, tem o sorteio, o próximo sorteio. Se você entrar agora como membro, você já concorre no nosso próximo sorteio. Se não, você pode participar nos próximos sorteios. Se não ganhar nesse, também você ganha nos próximos. Enfim, você pode concorrer à vontade aqui, os benefícios só vão aumentando. Vamos falar então, William Borges, dessa vitória do Botafogo? Vamos lá, vamos começar explicando um pouco dessa construção, essa mudança que teve o Botafogo na partida. Onde você tinha Vitinho como lateral direito, Bastos e Justino como a zaga, Alex Telles, lateral da esquerda. Você tinha uma trinca de meio-campistas. O Alan como o primeiro volante, o Edenilson como o médio da esquerda e o Medina como o médio da direita. Mas essas peças se movimentavam bastante, é isso que a gente vai ver. E um Mirassol que sobe muito a marcação, adianta muito suas linhas, mas às vezes sobra. Tanto que aqui, adiantou 3 jogadores aqui, adiantou 2 jogadores aqui. O Alan sobrou. Primeiro jogador do Botafogo que sobrou nesse lance. A jogada vai continuar. Mais um jogador sobrou às costas dessa pressão. Agora o Santi um pouquinho mais à frente. Santi que muitas vezes estava à esquerda, tá? Pra gente ver como também o Botafogo mudava bastante, variava as posições. Isso já gerou uma situação mais avançada. Outro jogador sobrou mais uma vez, agora não estou conseguindo, é o Medina. Sobrou mais um jogador e essa movimentação do Medina sobrou o Júnior Santos dentro da área. Então olha como 4 jogadores na sequência da jogada do Botafogo conseguiram sobrar. Uma jogada que começou com o goleiro, praticamente, você chega dentro da área para finalizar ali na situação do Júnior Santos. Então, o Mirassol que sobe a pressão, deu espaço para o Alan. Subiu a pressão, deu espaço para o Santi. Subiu a pressão, deu espaço para o Vitinho. Novamente, espaço agora para o Medina e para o Júnior Santos. Você vai ver como vai um efeito cascata ali, vai abrindo espaço, né? E legal como é uma jogada objetiva, né, Will? Você vê que os jogadores sempre buscando espaço para frente, né? Para tentar logo romper essa marcação do Mirassol e buscando esse entrelinhas, como você destacou, né? Sempre ficar sobrando ali entre os jogadores. Uma jogada bem objetiva e bem inteligente do Botafogo. E é uma forma de aproveitar de um time que sobe a pressão. Claro, você tem que tomar cuidado, como é esse lance que eu vou mostrar. Esse lance aqui, o Mirassol tá subindo a pressão. A gente vai ver como tá encurralando o Botafogo no lado do campo e o Botafogo vai tentando sair com forma de toque. O Santi, que eu mostrei aquele lance do lado direito, olha onde o Santi está para ajudar a construção. Só que o Santi vai perder. O Santi vai perder essa jogada a partir do momento que ele perde. Você já tem um cenário de 6 jogadores do Mirassol, extremamente alto no gramado, para tentar finalizar essa jogada. Inclusive o Raul vai fazer uma boa defesa ali, gerando uma chance. Então eu mostro uma situação de pressão do Mirassol que dá certo. Mostrei uma situação em que o Botafogo quebrou a pressão e saiu da defesa e chegou lá na área de ataque, e uma situação onde essa pressão foi bem feita e acabou gerando uma finalização. Mas quando a pressão não é bem feita no portador da bola, aqui, se liga, o Santi faz essa jogada e o Alex Telles está com espaço. O Tiquinho não diminui esse espaço do Alex Telles. Aqui você tem a trinca de meias do Botafogo com Alan, Medina e cadê o Edenilson? O Edenilson está se tornando esse homem a mais, está se tornando essa variação tática. E ele faz bem isso, né? Faz, é um dos principais pontos da carreira dele, né? Se torna um segundo atacante no lance com o Arthur Cabral, essa bola vai ficar em disputa, sobra pro Arthur. O Edenilson puxa 2 marcadores, né? Sobra pro Arthur e aí a finalização dele é qualquer outra. Tá? O questionadíssimo Arthur Cabral faz um golaço ali, tem que tirar o chapéu e tira uma pressão dele mesmo também, né? E eu acho que toda essa movimentação, ela acontece muito natural, né? Esse é o grande desafio, né? Você fazer esse tipo de movimento surpresa, vamos colocar assim, né? Que o Edenilson quebrou o padrão ali, né? Para fazer esse facão.
e o seu companheiro, o cara que tá com a bola, o Alex Telles no caso, né, que consegue fazer, bate muito bem na bola, conseguir fazer essa bola chegar certinho, depois essa casquinha acontecer, o Arthur Cabral, assim, o mecanismo do ataque funcionou perfeitamente, né? É a questão do Alex Telles com espaço, talvez o Edenilson já observou isso e já foi atacar Exato. esse espaço. E aí foi gerando, né? Foi uma série de compensações que terminou no gol do Arthur. A partir do momento que você abre o placar, o Mirassol é um time que ataca bastante, que gosta de ter a posse, que gosta de inverter muito o lado do campo, inverter o corredor. O Botafogo se fecha um pouquinho, tá? Mas toma um empate num rebote de escanteio. Mesmo assim, o Mirassol continua atacando. Olha como a pressão do Botafogo, o Botafogo tava mordendo, principalmente pelo lado do campo, onde o Mirassol, vou até deixar rolar de volta, só pra gente pegar esse gol merece. merece, Você bateu. pode deixar. Chapou bonito, né, Matheus Santana? Mas aqui, ó, como o Botafogo, pelo lado do campo, que é uma das grandes forças do Mirassol, conseguia sempre estar em superioridade. Então você tem 2 jogadores do Mirassol, 3 do Botafogo, mordendo essa situação. Você vai conseguir fazer essa recuperação e roubar essa bola. 1-1 o jogo, tá? Santi Rodrigues recupera essa bola. Já tá num cenário de 3 contra 3. Mas não só isso. A gente falou do Edenilson no último lance, que ele gerou essa movimentação de homem surpresa. Tava 3 contra 3, né? Vai se transformar num 4 contra 3, porque você tem o Medina atacando o espaço, sendo elemento surpresa. O Santi vai tocar para ele. Tem a dividida, que eu não vou entrar no mérito se foi ou não foi pênalti. Teve muita discussão na internet. Medina sofre o pênalti. E aí é 2-1 pro Botafogo. Cenário muito mais confortável pro segundo tempo. Já bem no final do primeiro tempo, né? Você faz ali o 2-1 e volta com uma postura de mais defensiva para aproveitar o contra-ataque. E esses lances que você está mostrando, Will, acho que, até dando um spoiler da análise aqui, né, acho que vão muito de encontro com o que o Franklin quer, com o que ele gosta, com o que ele tem de conceito, né? Que é um time que sabe trabalhar essa bola de pé em pé, mas com muita objetividade. E aí o Botafogo vai conseguindo mostrar isso nessa partida e eu acho que vai explorar isso cada vez mais com a chegada dele. No segundo tempo vai melhorar, tá? O contra-ataque foi muito bem feito. No segundo tempo gerou chance, só fez um gol, mas conseguiu gerar chance. E o segundo tempo foi um jogo de contra-ataque. Um jogo baixo no gramado e explorando um Mirassol que é muito alto e que tenta, muitas vezes, colocar os laterais muito em cima. Aqui, ó, Igor Formiga, lateral direito, o tempo inteiro lá em cima. Vou mostrar melhor daqui a pouco também. Mas para mostrar como tava mordendo bem, tava encaixada a marcação. Você tava mordendo em 3 aqui. O Mirassol conseguiu vencer essa primeira pressão. Mesmo assim, você já está mordendo. E aqui ficam 6 jogadores do Mirassol para trás. A partir do momento que você recupera essa bola, tem muitos jogadores do adversário para trás. Você já tem um cenário de desorganização. E tem a parte individual, tá? Porque o Júnior Santos ganha essa bola no duelo individual. Aqui nem tanto tática e parte individual. Ganhou de um ali. 2 jogadores aqui. Tá apostando corrida com o jogador na frente. Olha a vantagem que ele leva. Caramba. Ele ultrapassa por fora o jogador pra chegar na cara do gol e aqui perde um gol cara a cara. O Neto Moura nem viu ele, né? Acho que era o Neto Moura na jogada, enfim. Acho que era. O Júnior Santos passa que nem um trem ali, né? Deu uma exagerada na finalização. né? Pois é. Mas mostrando essa questão do contra-ataque. Você tava fechado pra tentar explorar o contra-ataque e vai seguir nessa tônica, tá? Observa o que eu falei dos laterais. Olha o Igor Formiga. O Igor Formiga é um lateral que vira um atacante muitas vezes. Então, Fez um gol contra o Remo assim, né? Assim, que você exatamente. mostrou. As costas do volante, né? Aí o Medina desce, do lateral esquerdo. Medina desce, consegue fazer o corte. Aqui você já tá num cenário com espaço aonde? Nas costas do lateral direito, que tava lá como atacante. É aqui que o Edenilson vai conseguir correr, fazer essa arrancada, já gerando um 3 contra 3, para você ter vantagem nesse último terço. E aí que você vai conseguir chegar mais à frente. O Edenilson carrega bem, chama a atenção de 3 marcadores. Eu acho que o Mirassol também não marcou tão bem esse lance assim. Ela acaba sobrando dentro da área, se não me engano, é o Barreira ali. Barreira vai finalizar. Walter vai fazer a defesa. O William Machado tira muito mal. O Júnior Santos está no rebote. Aí, jogada individual novamente do Júnior Santos, que faz o 3-1 e deixa o jogo mais confortável, né? Individualmente, o Júnior Santos estava bem, né? Bem, as jogadas bem. que ele conseguiu produzir, né? E é um cara que a gente, assim, desde que ele saiu do Botafogo, eu tinha uma expectativa dele no Galo, né? Que ele conseguisse recuperar Foi o bom caríssimo, nível, né? inclusive. Foi caríssimo. E agora ele volta pro Botafogo sem ter tido uma boa passagem no Galo, mas dando um bom sinal, né? Isso aí é uma ótima notícia pro torcedor. É o tipo de jogador que eu acho que precisava do clube, sabe? É. Mais do que o Botafogo precisava do Júnior Santos, acho que o Júnior Santos precisava mais do Concordo. Botafogo. E, assim, foi muito bem na partida. Inclusive, não vinha sendo tão titular assim, nessa foi muito bem e talvez se credencie aí para continuar sendo titular da equipe. Mirassol vai para cima, naturalmente, precisa do resultado, tá com 2 gols contrários. 8 jogadores do Mirassol aparecendo na imagem, bem avançados. O Botafogo consegue fazer essa recuperação e aí é a saída rápida, a objetividade que você fala. Se livra dessa bola. Aqui você tem... Até não estou identificando quem é o jogador que consegue fazer essa sustentação e você já começa a criar um cenário de desorganização do Mirassol. Espaço, né? Espaço no meio, porque o Mirassol está desorganizado, está fazendo compensações. Você vai ter um cenário do Vitinho, que atacou muito menos do que a gente está acostumado. Atacou menos nessa partida, mas olha, porque tinha obrigações defensivas, o Mirassol ataca muito pelo lado do campo, mas o Vitinho se torna um atacante, tá no mano contra o Vitor Luiz, vai muito bem no drible ali, tá? E acaba finalizando com azar na trave ali, mas ia ser um golaço. Mais uma vez, Chapou bem, né? um golaço em transição, ia ser uma situação em transição. É. Então olha quantos lances eu mostrei do início do segundo tempo em diante que o Botafogo conseguiu aproveitar da transição, do contra-ataque. O pênalti foi uma transição contra-ataque. O terceiro gol também foi.
Então, conseguiu tirar proveito disso. Aqui eu vou mostrar lances de marcação, 2 lancinhos só para a gente finalizar, onde mostrava a ideia de marcação do Botafogo com essa mudança com esses 3 meio-campistas. Defendendo com 4, 5, 1. Então a gente observa os 3 meio-campistas por dentro, porque você povoa e não deixa sobrar o lado do campo, questão que o Mirassol utiliza muito. E aqui até você pode ter a descida de um ponta, caso sobrecarregue o lado ali. Então o Botafogo ele deu pouco espaço para o Mirassol jogar. Ó, sempre com 3 jogadores, não deixando essa bola rodar pelo lado, obrigando a voltar. Por mais que o Mirassol faz isso de rodar ao lado, tentar inverter o corredor para criar a chance do lado contrário, observa o lateral esquerdo como está muito alto no gramado e o lateral direito nem está aparecendo. Olha como o Bahia tá. Acabamos de gravar um vídeo do Bahia, né? O Botafogo tá compacto aqui e não deixa espaço pro Mirassol. O Mirassol vai tentando fazer a jogada, vai tentando utilizar o lado do campo. E o Botafogo, bem organizado, sempre com superioridade. Até você tem um cenário dentro da área que poderia ter tido um cruzamento. Mas numa situação onde o jogador tá de costas, 4 jogadores aqui para tentar diminuir esse espaço, vai ter um cruzamento de qualquer jeito. E esse cruzamento de qualquer jeito é muito mais fácil para a defesa. E, mais uma vez, ressaltando, tinha 6 jogadores do Mirassol aqui. Então, se você consegue ligar rápido esse contra-ataque, olha quantos jogadores ficam para trás. Esse lance não vai dar em nada, até por isso eu corto. E eu vou mostrar mais um lance de compactação também. E o torcedor que lembra do gol do Palmeiras, o Botafogo fez exatamente essa mesma marcação, tá? Pressionou em 3 pelo lado do campo, tentou dificultar a saída do Palmeiras, o Palmeiras saiu dessa pressão. Assim como o José Aldo foi muito bem ali e saiu dessa pressão do Botafogo e conseguiu abrir o campo. O Mirassol consegue rodar essa bola para o lado esquerdo, como eu falei várias vezes. Utiliza muito, né, essa questão de ir do lado direito para o lado esquerdo, numa uma escadinha, digamos assim. Só que olha como o Botafogo rapidamente já preencheu o setor. Aqui você já está com 3 jogadores para não deixar o Mirassol fazer a jogada. E aqui você está controlado. Os jogadores estão de costas, você está com superioridade no setor, você está com 4 jogadores contra 3 pelo lado. O Medina mesmo já está mapeando uma situação de mano aqui no canto. A gente vai observar como o Medina vai até se transformar no zagueiro aqui. Ó. O Medina faz uma linha de 6 praticamente, porque ele vê que tem jogadores... Por isso que eu até coloquei a olhadinha dele ali. Porque ele vê que tem jogadores do Mirassol atacando essa área. E aqui a gente já vê o Botafogo inteiro sem dar espaço. E agora todo o time do Botafogo aparecendo na imagem, compacto, para não deixar o Mirassol. E uma jogada que era em progressão, voltou e acabou não dando em nada porque você não teve espaço. Então, para a gente mostrar, claro, tomou 2 gols, mas gols de bola parada, que a ponto ajustar, uma nem era de bola parada, era de rebote de bola parada. Mas bola jogada, situação, construção... Conseguiu ir bem, assim. Acho que se complicou mais no final do jogo, depois que tomou o segundo gol. Teve aquele volume, aquele abafa final do Mirassol, mas nada que pôde preocupar. Acho que uma partida bem interessante e positiva agora para iniciar um novo trabalho. Foi um bom sinal do Botafogo, né? Eu queria saber se passou protetor solar, William Borges, porque eu só apareceu no nosso estúdio aqui, o pessoal tá vendo ali já. A iluminação aumentou, cara, né? Aqui em Curitiba é assim, cara. Uma hora tá nublado, outra hora o sol aparece aqui e surpreende todo mundo. Tô brilhante aqui, Você tá bonitão, cara. Você tá bem iluminado, assim. Tá um moreno iluminado, viu? Mas assim, falando do Botafogo, William Borges, lógico que é brincadeira tudo isso. O Botafogo que agora, com o Franklin, a gente já preparou essa análise, a gente ainda não gravou, vai gravar essa análise. A gente vai ver qual que vai primeiro ou não, mas enfim, quem tá vendo esse vídeo, corre lá para ver o vídeo do novo treinador do Botafogo, do Franklin Carvalho, que vale muito a pena. E eu vou destacar na análise dele como esses pontos que você trouxe nessa análise aqui desse jogo vão muito de encontro. E não conversamos antes. Porque é um técnico que gosta, né? Um auxiliar, né? Do Arthur Jorge, e também mantém os mesmos conceitos, né? Gosta dessa objetividade, de um time que saiba jogar de pé em pé, mas sempre muito objetivo. Essa transição defensiva tem que ser bem feita, porque é um time que muitas vezes acaba se expondo também numa marcação alta. Você acha, e logicamente, né, sem ver, claro, a análise do Franklin, mas tendo em vista um pouco do que era o Botafogo do Arthur Jorge, que esse elenco pode casar? Teve verticalidade e saída rápida, a transição que teve do Botafogo de 24, teve compactação, que eu acho que o maior exemplo de todos de compactação é a final da Libertadores, né? Pô. Quando você tá com um a menos, você tá extremamente ajustado. Claro, acho que um elenco muito diferente, o Botafogo vive processos diferentes, muito na parte externa do campo, mas se o Franklin conseguir desempenhar o que a gente lembra muito do jogo do Arthur Jorge, que foi extremamente vitorioso no Botafogo, pode ser positivo. Acho que é uma situação diferente, é um cara que é pouco experimentado, talvez, como treinador mesmo, então a gente tem que avaliar. O Botafogo tem feito até algumas contratações nesse sentido, né? Ano passado o Ancelotinho, com esse sentido, que era um auxiliar, agora o Franklin. Então vamos ver. Eu confesso que eu ainda quero ver melhor a sua análise para poder falar melhor. Mas assim, a ideia do jogo contra o Mirassol foi muito bem executada, até porque o Mirassol pode não estar bem na competição, mas é um time muito chato, muito forte, muito bem treinado. Acho que essa vitória é muito grande, ainda mais com a derrota que tinha acontecido domingo. Foi uma boa resposta e eu tô com você de que esse jogo deu bons sinais e vou mostrar pro torcedor no vídeo do Franklin por quê
que esse elenco casa assim com as ideias do treinador. Quero saber de você, torcedor do Fogão, o que você achou dessa partida do Botafogo? Você achou que essa vitória foi positiva? Esses sinais que a gente mostrou animaram você? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Fica ligado que a qualquer momento tem o vídeo do Franklin Carvalho, o novo treinador da equipe, aqui no canal para você acompanhar todos os detalhes. E também peço para você que deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso projeto a continuar crescendo. Você virando um membro do nosso canal, você concorre a uma camisa oficial do Clube do Seu Coração em toda a virada de mês. Uma forma da gente também agradecer esse apoio de vocês. Os benefícios para os membros aqui só vão aumentando, então vale muito a pena você se juntar aqui na nossa comunidade. Um abraço e até o próximo vídeo.